estados. E para falar sobre essa dívida do estado de Minas Gerais e de outros estados, o nosso contato agora é com ele, o vice-governador mineiro, Matheus Simões. Bom dia, vice-governador, seja muito bem-vindo ao Jornal do Oeste, primeira edição. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Daniel. Um prazer estar falando com vocês. Matheus, o senhor afirmou que a União age como uma agiota na cobrança da dívida de Minas Gerais. Essa fala foi proferida no começo dessa semana. O que leva o senhor a usar uma expressão tão dura? E por que o senhor acredita que o governo Lula adota essa postura? A gente podia falar sobre o fato da União ter decidido ao longo das últimas décadas ter cobrado juros superiores ao crescimento da economia, o que faz com que os estados, obviamente, tenham que pagar pagar as dívidas comprometendo cada vez uma parcela maior do seu orçamento, porque o orçamento do estado cresce, obviamente, na medida em que o PIB cresce. Quando você tem um PIB com crescimento ridículo, como o que a gente tem visto nos últimos anos, a gente acaba tendo um crescimento do valor da parcela que inviabiliza o seu pagamento ao longo dos anos. Mas no caso do governo Lula, isso é pior nesse momento. Porque o governo Lula vem para cima dos estados agora, e Minas Gerais é a vítima mais grave desse movimento com o Propag, e ele exige pela lei para reduzir esses juros, a entrega de bens. Mas já há sinalizações de que ela vai escolher os bens, a União vai escolher bens que prejudiquem mais Minas Gerais ou prejudiquem mais os estados que estão aderindo. Eu explico. Nós temos mais de 30 bilhões de reais de créditos com a União. Então, se eu tenho que dar um sinal lá no Propag de 36 bilhões de reais, a lógica é que eu dê esses créditos que eu tenho com a União, afinal de contas, eles estão me devendo, ficam lá com os créditos que são eles mesmos os devedores e está tudo certo. Mas a gente já teve sinalizações de que a União vai recusar receber esses créditos especificamente e vai nos exigir exatamente participações societárias e outros bens que valem mais historicamente, também do ponto de vista de retorno para Minas Gerais. Então é literalmente aquele agiota que vem atrás do que é mais valioso da vítima da cobrança da dívida e que tenta de alguma forma ir sacrificando o seu devedor ao longo do processo de cobrança. Então é isso mesmo, a União está se comportando como um agiota e o governo Lula está fazendo isso para machucar Minas Gerais. Pois é, Minas Gerais, aproveitando esse gancho que o senhor falou a respeito do Propag, esse programa de pleno pagamento das dívidas dos estados, Minas Gerais está justamente nesse processo de adesão ao programa, como o senhor disse, mas a gestão do governador de Minas, Romeu Zema, acredita, já explicitou isso, dizendo que vai ter dificuldades para o abatimento desse débito, como os créditos do sistema Comprev, de juros referentes à ação do Fundef, enfim. Como é que o governo Zema pretende liquidar essa dívida que chega, acho que o senhor já disse, a 180 bilhões de reais? Os 180 bilhões de reais, também bom dizer, eles eram em 94, quando foram consolidados, 14 bilhões de reais. E a gente paga só de parcela todos os meses 500 milhões de reais. Aliás, ano que vem a parcela sobe para 600 milhões de reais. Então uma dívida pesadíssima. O nosso grande desafio nesse momento é chegar nos 36 bilhões de reais que a gente tem de dar de entrada para poder aderir ao Propag. Nós oferecemos esses créditos que você já citou, que são créditos que nós temos com a União, Comprev, créditos de royalties de petróleo, de minério, de água, mais o Fundef, que nós temos uma briga que já vencemos no STF com o governo federal, um débito que só de juros tem mais de 10 bilhões de reais. Então isso tudo está oferecido. Mas o que nós está ouvindo do governo federal? Que eles não querem aceitar em pagamento nada que mexa no resultado primário dos índices deles econômicos. Isso significa que eles não querem receber abatimentos que impliquem em antecipação de pagamento de dívida deles. Então eles querem que a gente antecipe o pagamento da nossa dívida, mas não aceitam em pagamento antecipação de dívidas deles. E com isso eles vão acabar indo atrás de outros bens nossos, como as nossas estatais. Aí oferecemos a CEMIG. Então eu ofereci todos os créditos, mas já disse lá, se vocês forem recusar os créditos por falta de consideração com o povo de Minas, está aqui a CEMIG oferecida, a CEMIG que tem um valor hoje no mercado de 9 bilhões de reais, a nossa participação, mas que se for transformada numa corporação, numa empresa não pública, a nossa participação sobe para mais de 13 bilhões de reais. E aqui, Daniel, uma outra maldade que está sendo feita.
A diferença do valor da CEMIG como estatal ou como corporation é na casa de 4 bilhões de reais de vantagem para o povo mineiro. Mas quem em Minas Gerais não quer permitir fazer essa transformação é exatamente o PT do governo Lula. Então eles querem tomar da gente uma companhia, mas não querem tomar pelo valor máximo dela, que seria mais de 13 bilhões de reais. Querem tomar pelo valor mínimo, de 9 bilhões de reais. E já estão de olho numa outra empresa nossa, que é a Codemig, que é dona das minas de nióbio lá em Araxá, ou seja, querem também tomar a mineração estratégica de Minas Gerais para poder incorporar na União. É por isso que eu digo, é um serviço de agiotagem. Nós estamos conversando com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O senhor recentemente já disse que o governo Lula não demonstra lá muito boa vontade, não é, para resolver esse impasse. Tem alguma sinalização real do Planalto para uma negociação que seja justa com Minas, com os outros estados na sua avaliação, ou o discurso de diálogo é só retórico? A disposição do diálogo do governo federal é um diálogo monocórdico, né? Eles falam e a gente balança a cabeça concordando e se submetendo ao abuso nesse caso. Não há nenhuma disposição. Eu vou dar um exemplo claro. Nós já enviamos ao governo federal as ponderações sobre as nossas estatais há mais de 90 dias. Até hoje não houve uma única resposta do governo federal sobre isso. Eu já mandei a eles as informações sobre os nossos créditos tributários de Comprev e compensações fiscais há mais de 4 meses. Até hoje não houve uma única linha de resposta do governo federal sobre isso. Eles vão usar o prazo que a lei deu para eles até 31 de dezembro e vou te dizer, pouco provável que a gente não tenha de ir ao STF para garantir que Minas Gerais adira ao Propag que foi garantido pelo próprio Congresso numa proposta originária do próprio PT. É isso que me machuca, que me deixa indignado. O PT finge que está dando uma solução para Minas Gerais e na hora que a gente adere à solução, mesmo com todo o sacrifício que essa solução nos impõe, porque é uma solução de agiotagem, eles vão lá e não vão nos permitir aderir a essa redução de juros e nós vamos ter que judicializar. Então não tem boa vontade nenhuma. E aí eu vou até fazer uma ressalva. O corpo técnico do Ministério da Fazenda até faz muita força, mas eu não sei se o governo federal está tão ocupado com as crises que eles vão criando a cada dia, que eles não têm condição de olhar para o problema, ou se é pura maldade mesmo, assim, é como se fosse lançar uma isca, né? Lança uma isca para distrair Minas Gerais por enquanto, lá na frente a gente recusa. É tão ruim a forma como eles estão conduzindo, que São Paulo, que é o maior devedor da União, não aderiu ao programa, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estão em extrema dificuldade financeira, não conseguiram aderir ao programa. Só Minas Gerais e Goiás é que estão conseguindo caminhar, e mesmo assim com muita dificuldade. Os estados estão endividados também, a gente tem falado sobre isso exaustivamente aqui nos nossos telejornais. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e esses estados especificamente conseguiram acordos com a União. Pergunto ao senhor por que Minas Gerais está sendo tratada de forma diferente? E acrescento, tem uma outra pergunta para complementar. Diante desse cenário, o que é que Minas propõe como uma solução viável? Tem alguma alternativa fora desse regime de recuperação fiscal que preserve a autonomia do Estado? Daniel, infelizmente o governo Lula pratica aquele mote brasileiro antigo, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O ministro Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele negociou praticamente o perdão da dívida da cidade de São Paulo, que era quase do tamanho da dívida do estado de Minas Gerais, entregando o Campo de Marte, o aeroporto de São Paulo, para a União, que, com todo respeito, não vale nada, porque é um aeroporto que tem prédios tombados, não vai deixar de ser um aeroporto nunca, e não tem movimentação comercial. A União recebeu o Campo de Marte e liquidou praticamente a dívida do município de São Paulo. Por quê? Porque são os amigos negociando nessa hora. Muito do comportamento do governo Lula com os estados que são devedores é o comportamento ressentido de quem sabe que não tem o apoio dessas populações, mas esquece que é presidente do Brasil inteiro. Então ele é ressentido com Minas Gerais, porque é governado pela oposição, é ressentido com Rio Grande do Sul, com São Paulo, com Rio de Janeiro, que são governados pela oposição, é ressentido com Goiás. E esses estados são os mais endividados porque ao longo do tempo foram eles que foram construindo infraestrutura no país.
sem nenhum demérito para o Norte e para o Nordeste, mas essa dívida só não existe no Norte e no Nordeste porque esses estados estão se desenvolvendo só agora, e estão se desenvolvendo com dinheiro do governo federal. O governo federal vai lá e faz a rodovia, vai lá e faz o investimento. Aqui em Minas, o Estado teve que fazer lá atrás. Em São Paulo, o Estado teve de fazer. Não estou recusando o apoio importante que é dado pelo governo federal ao Norte e ao Nordeste neste momento. Mas é um absurdo que essa ajuda tenha sido recusada no passado aos estados do Sul e Sudeste e agora a gente seja perseguido pelo governo por isso, só porque nós não somos governos de apoio ao governo federal. Eu estava prestando atenção na sua conversa logo antes sobre a situação da Venezuela e, infelizmente, o que a gente percebe é exatamente a mesma coisa quando a gente vê a esquerda no poder em qualquer lugar. É uma perseguição dos adversários. Então, lá na Venezuela, o que a gente assistiu ao longo dos anos? A destruição dos adversários do regime, desde a época de Chávez e até hoje, no momento de Maduro. E aqui no Brasil, infelizmente, o governo Lula tenta fazer a mesma coisa. Quando você não é um governador que bate continência e presta homenagens ao governo Lula, você tem que ficar mendigando para ter soluções que te permitam sair do outro lado. Mas Minas Gerais é um estado rico em produção. Então você perguntou, tem alguma solução? Tem. Nós somos capazes de pagar a nossa dívida, desde que o presidente Lula cumpra a lei e aceite o que nós oferecemos para ele como entrada desse pagamento. Ainda vai ser um sacrifício enorme, um sacrifício que nos custa 6 bilhões de reais por ano. Só para a gente entender, gente, 6 bilhões de reais é metade do meu orçamento da saúde. Então eu vou dar para o governo federal todo ano metade do orçamento da saúde, 1/3 do meu orçamento da educação, mas nós estamos prontos para fazer isso, desde que ele cumpra a lei e aceite a entrada que está sendo oferecida para ele. E não é nem para preservar o governo Zema ou o meu governo que começa quando o governador renunciar no começo do ano que vem para as eleições nacionais. Nós estamos pensando lá nos governadores que vão estar governando Minas Gerais em 2040, porque a dívida no juro atual ela não para de crescer e é como o brasileiro superendividado, a dona de casa, o pai de família que está aí muitas vezes sendo submetido a juros de cartão de crédito. É a mesma situação que Minas Gerais está vivendo nesse momento. No fundo, eu estou igual aquela família em que um cunhado sem juízo foi lá e comprou uma televisão 50 polegadas na época da Copa do Mundo, depois foge e deixa a dívida no nome da sua irmã e você tem que ir lá ajudar a pagar. Esse é o estado de Minas Gerais. Nós recebemos essa dívida do passado, o credor é lá o agiota que fez o financiamento da TV de 50 polegadas e nós estamos correndo atrás de pagar. Eu só preciso que o agiota fique dentro da lei. Então a União tem que ficar dentro da lei e aceitar o que nós oferecemos de entrada. Nós conversamos com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, volte em breve. Muito obrigado, Daniel. Bom dia para você e para todos que nos acompanharam.